Na mesma oportunidade, Djalma alertou contra a farsa das nacionalizações, situação em que poderosas empresas mudaram de nome, abrasileirando-os, enquanto a maior parte do capital acionista permaneceu na mão de estrangeiros, concluindo que o que precisamos é indústria brasileira autêntica, nativista, com capital brasileiro. Não necessitamos do capital estrangeiro. São migalhas que nos mandam em troca de lucros fabulosos e escorchantes. E continuava assim. Os entreguistas afirmam que não temos condições para fazer o desenvolvimento nacional sem a ajuda do capital estrangeiro. Temos. Nenhum país do mundo atingiu a sua emancipação industrial com a ajuda do capital estrangeiro. Precisamos é ter vergonha na cara e mandar para a cadeia os traidores que estão a serviço dos cartéis. Este governo que aí se encontra é capaz disso? Não. O que vai se empossar também não. A vanguarda nacionalista vai lutar para criar condições na consciência nacional. Podem nos acusar de comunistas, de fascistas, de sectários, jacobinistas, tupiniquins, o que quiserem. Não se iludam, entretanto. Nós sabemos o que queremos. Esse foi o maior erro de Djalma. E o maior acerto foi saber o que queria. E as pessoas lá de fora que estavam atentas ao que acontecia aqui, sabiam onde ele queria e onde ele podia chegar. E por isso prepararam o golpe que o apeou do poder. Como é que Djalma pretendia criar condições na consciência nacional para transformar o Brasil e libertá-lo da tutela estrangeira? Essa resposta pode ser encontrada nas páginas do manifesto Cultura Popular e Pé no Chão, documento da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde da Prefeitura Municipal de Natal, que foi apresentado no primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, realizado na cidade do Recife de 15 a 21 de setembro de 63. Esse texto tem todo o aspecto de ter sido redigido pelo próprio Djalma, ou de pelo menos ter recebido dele a sua versão final. E eu cito: a nossa luta interna de libertação liga-se profundamente à cultura popular, que assume no primeiro momento o sentido de desalienação de nossa cultura, sobrepondo-se aos valores culturais estranhos aos nossos, que são criados e elaborados aqui. Essa é a tarefa fundamental da cultura popular, a qual consiste em sobrepor a nossa cultura às culturas estrangeiras, sem perder de vista, evidentemente, o sentido do universal, permitindo o processo de aculturação, mas com predominância da cultura brasileira. Num segundo momento, assume a cultura popular um caráter de luta, para que, ao lado da formação de uma autêntica cultura nacional, promova a integração do homem brasileiro no processo de libertação econômico-social e político-cultural do nosso povo. Cultura popular que leve o homem a assumir o papel de sujeito da própria criação cultural, fazendo não apenas o receptor, mas principalmente o criador de expressões culturais. A tarefa da cultura popular não é exclusivamente um meio político, um trabalho de preparação das massas para a conquista do poder. Estaríamos reduzindo o sentido de libertação humana ao plano político ou econômico. A tomada revolucionária do poder não extingue a cultura popular. Ao contrário, deixa aberto o caminho para uma criação cultural autêntica e livre, ou melhor, popular e nacional. Há, portanto, um entrelaçamento dialético entre cultura popular e libertação nacional, socialismo e luta anti-imperialista. Por conseguinte, embora pareça em princípio paradoxal, a cultura popular tem papel de instrumento de revolução econômico-social, mas em última instância, a afirmação e a vitória desta revolução é que irá possibilitar o surgimento das mais autênticas criações populares, livres das alienações que se processam no plano político e econômico. Fica claro, portanto, o mais profundo sentido dialético da Revolução Popular, que não é um fim, mas um meio de conseguir a libertação total do povo, fazendo-o construtor do seu destino. E nenhum povo é dono do seu destino se antes não for dono de sua cultura. Palavras do texto apresentado no Seminário de Cultura Popular do Recife. Com enorme carisma junto à grande parte da população da capital potiguar, especialmente aquela carente dos direitos mais básicos de cidadania, Djalma Maranhão constituiu sua plataforma eleitoral para a eleição municipal de 1960 através dos comandos populares, que eram comitês formados por lideranças sindicais e de bairros, estudantes e políticos. A partir desses segmentos foram formados 120 comitês,
chamados comitês nacionalistas, nos quais os moradores apontavam suas necessidades mais urgentes, discutiam os problemas das ruas e do bairro e o contexto político local e nacional, além de participarem da estruturação da campanha política do futuro prefeito. Nesses comitês foram arrecadados os recursos necessários para o êxito da eleição realizada no dia 3 de outubro de 1960 e que elegeu Djalma Maranhão com 21.842 votos contra 11.298 votos dados ao candidato da situação. Iniciou-se naquela data a primeira gestão democraticamente eleita na Prefeitura de Natal e também aquela que foi mais fiel ao seu eleitorado. Os comandos populares continuaram funcionando após a posse do prefeito, em novembro, e a Convenção dos Comitês Nacionalistas propôs como orientação principal de governo a política de educação e cultura como meta número 1 e como instrumento de libertação popular. No censo demográfico de 1960, estimou-se que havia 154.276 pessoas no Rio Grande do Norte, dos quais 60.254 eram analfabetos e excluídos da escolarização, sendo mais de metade desse extrato composto por crianças e 24.444 adultos analfabetos na ocasião. Logo após assumir seu mandato, Djalma tratou de atender aos compromissos anteriormente assumidos com as bases populares que o elegeram. No campo cultural, pôs em andamento a transformação em realidade do ideário que ainda hoje clama desde aquelas páginas do Manifesto Cultura Popular e Pé no Chão. Com o objetivo de promover e ampliar a cultura letrada, a Prefeitura organizou, nos acampamentos da campanha de Pé no Chão, bibliotecas rotativas, que eram grandes caixas, das quais o professor Paulo de Tarso já falou, com 100 ou mais livros, que a cada mês eram transferidos em sistema de rodízio para outros acampamentos, totalizando um acervo de, no mínimo, 900 títulos. Dada a importância social da leitura naquele contexto, em cada biblioteca rotativa foram organizados 2 círculos de leitura, nos quais os professores discutiam entre si e com o público questões específicas da área educacional, e nos quais era estimulada a leitura comum junto às crianças e aos demais familiares. Numa segunda frente de ações voltadas ao incentivo da leitura junto à população, foram criadas as bibliotecas populares, em construções simples de madeira, os barracões, que contavam com um acervo bibliográfico superior àquele existente nas bibliotecas rotativas, nas grandes caixas, e que estava disponível para consulta nos turnos vespertino e noturno. A primeira dessas bibliotecas foi aberta nas Rocas, e a segunda nas Quintas, e delas também já falou o professor Paulo de Tarso. O sucesso alcançado pelas bibliotecas pode ser constatado pelo volume registrado de empréstimos na época. Segundo o Departamento de Documentação e Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Saúde de Natal, no período entre maio de 62 e setembro de 63, a Biblioteca das Rocas fez empréstimo de aproximadamente 5.450 publicações. E isso contrasta fortemente com o fato de que nós temos hoje em Natal uma biblioteca fechada, a Biblioteca Câmara Cascudo, há muitos anos para uma reforma que se arrasta sem nunca terminar, como a reforma do Palácio dos Esportes, por exemplo, também. Quanto à aquisição de volumes para a constituição do acervo bibliográfico, a Prefeitura promoveu uma bem-sucedida campanha de doação de títulos pela população, intitulada "O livro que está sobrando em sua estante é o que está faltando nas mãos do povo", e que arrecadou mais de 20 mil títulos. Somava-se a esses aspectos educacionais a valorização da cultura popular, com apresentações habituais de danças, de folguedos, de expressões folclóricas típicas da tradição potiguar e nordestina. Na época de Djalma, o estado do Rio Grande do Norte acordou novamente para o fato de ser privilegiado pela sua grande importância cultural no contexto brasileiro. Com a modernidade, muita gente havia esquecido que já em 1928 Mário de Andrade havia visitado o Rio Grande do Norte e levado o canto e o encanto do coqueiro Chico Antônio para o mundo, junto com a memória dos bois, dos catimbós e dos batuques de herança africana. Sob o patrocínio de Djalma e com a inspiração de Veríssimo de Melo, de Manuel Rodrigues de Melo, de Luiz da Câmara Cascudo e de outros entusiastas da cultura, Natal despertou de novo para o fato do Rio Grande do Norte possuir alguns dos mais tradicionais e autênticos grupos de autos populares e danças folclóricas no Brasil, como Araruna, Besouro, Bode, Boi Calemba, Caboclinhos, Camaleão,
capelinha de melão, caranguejo, chegança, coco de zambi, congo, jara, maneiro pau, Maria Rita, mazuca, miudinho, mulher rendeira, pastoril, pau pereira, reisado e sete rodas. Todas as danças típicas do Rio Grande do Norte, que eram praticadas no centro de dança Araruna, que hoje encontra-se fechado, negligenciado. No campo das artes plásticas, o prefeito de Djalma Maranhão inaugurou, em 8 de março de 63, uma galeria de arte na Praça André de Albuquerque, com linhas modernistas inspiradas na arquitetura de Brasília.